acompanhar hoje. Muito bem, e nós vamos começar essa apresentação. Antes eu queria dizer também que essa reunião científica nossa aqui em Niterói, ela é a primeira, depois de mais de 50 anos de existência da nossa sociedade. Nunca houve, eu acho, uma reunião aqui assim, no cronograma, nessa reunião. E nós fugimos um pouco à regra, escolhemos aqui esse tema bem espinhoso, que é o tema da infecção em cirurgia vascular. Todos nós sabemos que é o maior problema que a gente enfrenta na especialidade. Todo mundo resolve muito bem a trombose, a hemorragia, a fratura do stent, o deslocamento, mas a infecção realmente, seja numa endoprótese ou numa prótese convencional, é sempre uma tragédia, e nós temos assim um respeito muito grande por essa entidade. E hoje aqui a gente vai aproveitar para, como a gente fala brincando, lavar uma roupa suja entre nós cirurgiões e ver como cada um resolve esse problema. Não existe uma padronização para esse tipo de tratamento, existem algumas condutas, mas uma padronização definitiva não existe, tem que ser adaptado o tratamento para cada caso. Então nós vamos ver hoje aqui, trouxemos alguns colegas que já tiveram essa experiência, e vamos ver como eles solucionaram o problema, e a gente vai tentar sair daqui com uma opinião formada um pouco melhor sobre o tratamento desse problema da infecção. Eu então me permito ficar me vigiando nosso diretor. Você quer dar alguma palavra, comentar alguma coisa? Não? Muito bem, então nós vamos começar, que a gente está um pouco atrasado. Eu me permito então iniciar o programa e vou apresentar o tema ali. Me ajuda ali, por favor. Eu vou falar sobre o tratamento cirúrgico das infecções em enxertos vasculares. Muito bem. Esse é o nosso grupo. Isso aí, esses elementos, ascetes, deiscências, erosões, fístulas, debilidade física, esses aqui são as principais causas que levam à alta mortalidade das infecções em enxertos vasculares. Especialmente fístula aortoentérica, fístula aortobrônquica, no caso das endopróteses torácicas. Quem já viu essa situação realmente uma tragédia. E todos esses pacientes com esses problemas de sepsis, deiscência, etc., acabam evoluindo com a debilidade física, que se torna uma outra causa complicante nessa situação. Então, uma forma didática para facilitar essa exposição, eu dividi essa infecção em enxertos vasculares em infecção nos enxertos convencionais, eu diria, que são o Dacron, o PTFE e o PET de carótida, e o outro grupo, infecção em enxertos endovasculares. Assim ficou bem mais prático, fácil, a gente vai falar rapidamente sobre cada um. E agora, inicialmente, sobre os enxertos convencionais, a incidência da infecção depende basicamente de duas situações: da condição em que esse enxerto convencional, esse Dacron, esse PTFE, foi implantado, se foi numa cirurgia eletiva ou se foi numa emergência, um aneurisma roto, por exemplo. Essas situações têm taxas de infecção diferentes. O tempo também cirúrgico, a gente sabe quanto maior o tempo cirúrgico, maior a taxa de infecção. Os pacientes que internam muito antes da cirurgia ou já estão internados por alguma outra condição também vão ser acometidos de uma incidência maior de infecção. Os reoperados, cirurgia gastrointestinal associada, colecistectomia, por exemplo, isso aumenta a taxa de infecção do seu enxerto. O local do implante também guarda uma relação direta com a taxa de infecção. Aquelas endopróteses que estão em situação femoral, elas têm uma taxa de infecção geralmente maior. E assim por diante. Então, esses são elementos que afetam a incidência. Aqui vocês têm, então, nesse quadro, nessa tabela, a incidência média na literatura de cada local de implante de enxerto convencional, nós estamos falando inicialmente. Note aqui na aorta torácica descendente, quando você bota um enxerto convencional ali, que hoje praticamente não se faz mais, cirurgia para aneurisma da aorta descendente.
mas a incidência em torno aí de 1 a 3%. A aorta ilíaco, uma incidência relativamente baixa. A aorta bifemoral, a aorta femoral. Aquele nosso femoral cruzado tem uma chance aí que oscila em torno de 2 a 3% de infecção, e assim por diante. Nota o PET de carótida aqui, que parece inofensivo, mas ele guarda também uma incidência relativamente baixa, mas existe infecção de PET de carótida, obviamente. Então, quais são os princípios básicos que servem para tratamento de infecção de qualquer enxerto convencional, em qualquer posição? Desde 94 isso já está bem determinado por Brisbane. Você tem que erradicar a infecção, claro. Isso através de antibióticos, desbridamentos, drenagem, remoção do enxerto ou não. Você tem que manter a perfusão do membro, óbvio. Você vai retirar um PTFE numa situação fibropoplite, de alguma maneira você precisa revascularizar em alguns casos. Você tem que também partir do princípio que o uso de fios monofilamentares nas suturas é obrigatório. Correção do estado nutricional do doente e metabólico também. Esses agora são os principais dilemas que o cirurgião vascular se vê quando está diante da infecção de enxerto vascular. A retirada daquela prótese infectada, ela é sempre necessária? Não, nem sempre é necessária. Mas vamos ver algumas situações que não precisa retirar o enxerto infectado. Se você precisa retirar o enxerto, ele precisa ser totalmente retirado, por exemplo, uma aorta bifemoral. Você precisa tirar o enxerto todo, basta tirar uma perna que está infectada. Depois que remover o enxerto infectado, é necessário revascularizar aquele membro, aquela extremidade? E se você for revascularizar aquela extremidade, você vai usar que método? Endovascular, um extra-anatômico, vai botar um enxerto in situ ali? Qual é o melhor substituto para aquela prótese que está infectada? Uma veia autóloga, uma prótese banhada em antibiótico, um enxerto, um alo-enxerto. E se você optar então pela retirada do enxerto, você decidiu que tem que tirar o enxerto, tá lá, vai tirar o enxerto bifurcado. Quando é que você vai revascularizar aquele paciente? Antes dessa cirurgia de retirada? Você vai revascularizar no dia ou vai revascularizar depois? Então, todos esses dilemas aqui, essas 6 perguntas, você precisa responder antes de partir para esse tratamento, para ter isso como uma estratégia no momento. A indicação pela retirada completa. Você chegou à conclusão que é necessário então retirar aquele enxerto, totalmente ou parcialmente. Essa retirada ela vai depender do achado clínico da presença de infecção. O que quer dizer isso? Você tem um paciente que você colocou uma aorta bifemoral, por exemplo, aparece com um pseudaneurisma numa das anastomoses femorais. Você tem aí um achado clínico, que é o pseudaneurisma femoral unilateral, que indica que a infecção aparentemente está restrita naquele sítio ali. Isso é um indício clínico. Por exemplo, os sinais também de infecção na tomografia ou ressonância. Então, nesse caso que eu citei, por exemplo, uma aorta bifemoral que depois de 10 anos apareceu com pseudaneurisma na femoral esquerda. Há um indício de que há infecção ali. Você tomografa o paciente e a tomografia ou a ressonância mostram que só na região inguinal realmente há coleção. O reto peritônio está livre, a outra anastomose não tem nada, e parece que o enxerto está protegido, a parte central dele. Então, a retirada parcial ou completa vai depender do achado clínico, dos sinais tomográficos e também do tipo de germe. Aqueles pacientes que têm germe muito virulentos, estafilococcus, pseudomonas, por exemplo, habitualmente precisam da remoção completa do enxerto. Então é importante levar em conta esses 3 aspectos. As alternativas, então, para tratamento da infecção do enxerto convencional, nós estamos falando. No caso do tratamento conservador, o tratamento conservador ele é viável e você está autorizado a fazer isso em algumas situações. Ele consta do quê? Desbridamento da região infectada, quando essa infecção está acessível, obviamente. Drenagem, às vezes drenagem até por tomografia, guiada por CT, de infecção de reto peritônio, abscesso reto peritoneal. Essa é uma alternativa. Eventualmente cobrir a anastomose com retalhos musculares, uso de antibiótico e deixar isso dentro de CTI. Esse paciente, que paciente é esse? Normalmente essa alternativa é válida para o paciente que tem uma infecção limitada à região inguinal, não tem nada numa cavidade, por exemplo. As anastomoses não estão envolvidas
os enxertos estão pérvios, não precisa retirar o enxerto, e o paciente não tem sepse. Normalmente, isso aqui é um tratamento recomendado para aquelas infecções de germes pouco agressivas. Não é recomendado para germes gram-negativos, pseudomonas, por exemplo. Então, essa é a alternativa, uma delas, o tratamento conservador. Muitas vezes você é obrigado a remover uma parte do enxerto, uma retirada parcial. Quando é que essa retirada parcial é recomendada? Aqueles pacientes que estão muito graves e que não tolerariam, por exemplo, a remoção completa do enxerto. Ressecção da anastomose aórtica. E ele tem uma infecção de um ramo só, por exemplo, como eu já citei, um aorto bifemoral. Está comprovado pela tomografia e pelo exame clínico que apenas um ramo ou uma anastomose só está envolvida. A tomografia não mostra nenhuma evidência de contaminação da cavidade abdominal. Esse doente você está teoricamente autorizado a remover parcialmente o enxerto. Entretanto, notem aqui, a taxa de reinfecção é alta e a mortalidade é até aceitável. E a remoção completa da prótese, com reconstrução in situ inicialmente, nós vamos ver. Notem que essa substituição da prótese que vai ser removida, ela tem que ser feita de alguma maneira. A primeira opção, uma delas, seria a substituição por uma prótese nova, tratada com rifampicina. Essa opção de botar uma prótese dentro de um local com infecção, e mesmo que ela tenha cobertura antibiótica, com rifampicina, esse tipo de enxerto, ela só traz bons resultados a curto prazo. Isso não é uma recomendação que deve ser levada à frente, e ela tem altas taxas de mortalidade e trombose de enxerto. A retirada completa da prótese. Quando é que deve se recomendar a retirada completa do enxerto e reconstruir in situ? A substituição, então, nessa situação, o enxerto crioprecipitado, nós aqui no nosso meio não temos essa opção, mas isso já é utilizado desde 98. Na França, por exemplo, eles têm lá um banco de aortas, eles retiram em bloco da aorta torácica até a bifurcação das ilíacas, e existem lá bancos de aortas para essa situação. São os enxertos criopreservados. Eles ficam praticamente preservados numa solução com heparina e antibiótico, uma temperatura de 3, 4 graus, e os cirurgiões lá em algumas situações lançam mão desse banco de aorta e de vasos ilíacos para substituir então aquela zona, aquele enxerto infectado. Nós não temos esse dispositivo aqui ainda. Essa conduta de botar ali uma aorta de cadáver criopreservada, ela tem maior resistência à infecção do que um enxerto, se você colocar lá dentro em cima. Porém, já os trabalhos mostram sinais de rejeição crônica e degeneração, né, tardia desses substitutos. Bom, atualmente a tendência mundial é, quando se retira completamente um enxerto vascular em posição aórtica, especialmente, ou ilíaca, é fazer a reconstrução in situ, substituindo por veia autóloga, especialmente a veia femoral superficial. Eu já experimentei esse tipo de situação em 2 casos, com retirada da veia femoral superficial. Já existe uma experiência mundial grande com isso. A gente no início achava que o paciente ia evoluir com uma estase enorme no membro inferior, mas se você preservar aquela conexão da veia femoral com a veia femoral profunda com a femoral comum, esse problema da estase venosa não é uma coisa significativa. A veia femoral realmente você consegue até 25 centímetros de extensão e calibre às vezes de 10, 15 milímetros. Se você trabalhar com ela, com soro, você consegue um enxerto excelente. Consegue fazer uma anastomose na aorta infrarrenal, e dá para chegar muitas vezes até a ilíaca externa, femoral, e depois você pode fazer um cruzado para outra perna com uma safena. E com isso você põe in situ e ela tem uma resistência muito grande à infecção. Veia femoral superficial autóloga. Então, resultados então promissores, como eu falei, com taxas de mortalidade bem inferiores às quando você utiliza uma prótese dentro do leito arterial, perviedade alta e sobrevida também alta para esses pacientes. A cirurgia é bastante trabalhosa. Muito bem, falamos da reconstrução in situ, com veia, com enxerto de
cadáver, com prótese com antibiótico, mas a opção mais utilizada entre os cirurgiões é a retirada completa da prótese, quando ela está totalmente infectada, e faz ali um extra-anatômico. Isso aí desde 63 é uma cirurgia já consagrada, tem os seus problemas, mas ela, do ponto de vista de execução, ela é relativamente menor, procedimento de menor complexidade. É uma conduta mais adotada para o tratamento de infecção. Aqui são as opções de extra-anatômico. Aqui nesse exemplo é um desenho mostrando aqui uma fístula aortoentérica, aorta duodenal, o duodeno suturado, a aorta. A gente sabe que os problemas desse corpo da aorta aqui são uma situação complicada também. E aqui o exemplo mostrando esse shunt axilo-bifemoral. Bom, então esse acho que é o slide, está acabando de apresentação, mas é um slide mais importante para tentar, de alguma forma, sistematizar o tratamento da infecção de prótese na situação aórtica e femoropoplítea. Quando você tem infecção de enxerto, então, numa dessas duas posições, como eu falei, eventualmente é possível preservar a prótese. Se você tem uma bactéria que não é muito virulenta, junto com uma infecção restrita a um local que não anastomose, por exemplo, no corpo da prótese, no femoropoplíteo, uma prótese subcutânea, uma infecção um germe um pouco virulento, você com desbridamento usa antibiótico, manter esse paciente numa situação de vigilância na unidade de terapia é aceitável. Entretanto, a retirada da prótese, ela, às vezes, é necessária. Quando o germe, por exemplo, é mais agressivo, você tem ali uma anastomose contaminada, a tomografia mostrou bem isso, você tem que retirar o enxerto. Eventualmente não vai ser necessária a revascularização. Quando é que não é necessária a revascularização? Você tira o femoropoplíteo e o paciente está compensado. Isso normalmente acontece naqueles casos em que você indicou o femoropoplíteo com uma claudicação, por exemplo, incapacitante. E você retira a prótese e às vezes não acontece nada. O paciente fica compensado e está resolvido o problema. Saiu a prótese, saiu a infecção, não precisa revascularizar nada. Mas nem sempre a situação é tão simples. Por ordem de complexidade, então, você eventualmente vai retirar parcialmente a prótese. Em outras situações, a prótese vai ter que ser totalmente retirada, quando está totalmente infectada, como eu já coloquei. Então, a revascularização vai ser necessária em algumas ocasiões. Essa revascularização pode ser feita estagiada, ou seja, em 2 tempos. Primeiro revasculariza, depois retira a prótese, simultânea ou tardia. E como é que revasculariza esse terreno que foi, você removeu o enxerto? Pode ser por técnica endovascular, convencional, angioplastia, habitualmente angioplastia. A revascularização extra-anatômica, como a gente já mostrou, é uma outra alternativa para revascularizar. Aqui são as opções, dependendo do território. E por último, então, a reconstrução in situ, com veia autóloga, que é mais preconizada recentemente, com enxerto criopreservado, como a gente já comentou, um enxerto sintético revestido com antibiótico, que não é uma boa alternativa. Então esse aqui é o granulograma que dá um direcionamento para quem está com essa situação de um enxerto infectado. Muito bem, em relação às endopróteses, as endopróteses têm um comportamento diferente dos enxertos convencionais infectados. Ao contrário das infecções de enxerto convencional, que são infecções indolentes, às vezes até 10 anos depois você reconstruiu uma aneurisma 10 anos atrás, o paciente vai aparecer com infecção 5 anos depois, 4 anos. Em relação aos enxertos endovasculares, isso não é verdade. Na maioria das vezes eles infectam precocemente. Na maioria das vezes nos primeiros 3, 4 meses. Note ali interessante, o primeiro relato de enxerto de stent infectado foi em 1993. As infecções, então, em enxertos endovasculares, em geral, surgem precocemente, como eu já falei. E se atribui isso a uma situação interessante. Primeiro, porque acha-se que a infecção normalmente ocorre porque houve uma quebra da barreira de asepsia e antisepsia no momento do procedimento. Aquela virilha que não foi bem preparada,
ou o braço, não foi feita uma desinfecção, uma asepsia adequada, você faz um acesso, às vezes, para colocar um catéter, piqueteio na horta no momento do implante de uma endoprótese. Então a quebra da barreira da asepsia está sendo imputada como sendo uma das causas e quando isso acontece, normalmente o enxerto é contaminado rapidamente. Um outro aspecto interessante que faz com que esses enxertos infectem precocemente segundo alguns autores, é o fato de que 3 a 4 meses é o período que precisa para começar a formar o endotélio no endoenxerto. Esse endotélio, essa anel íntima, ofereceria, de certa forma, uma proteção à infecção do enxerto. Então, como demora 3 a 4 meses para esse endotélio começar a se formar, depois desse período de 4 a 6 meses, a endoprótese, teoricamente, ficaria mais protegida, vamos dizer assim, da infecção. As infecções são rapidamente progressivas, com quadros de sepse, na maioria das vezes, evoluem para fístula aorta entérica, ruptura do aneurisma. Os sinais clássicos de sepse, como a gente já falou, existem alta incidência. Então, vocês notem que a manifestação clínica dela, a apresentação clínica dessas infecções, costuma ser mais severa e mais intensa. Esse é um aspecto que diferencia muito das infecções dos enxertos convencionais, como a gente já falou. E o estafilococcus está relacionado a eles na grande maioria das vezes. Aqui vocês têm então a incidência média dessas infecções de estentes e endopróteses. Notem que nós estamos falando aqui de uma coisa que acontece em menos de 1% das vezes, mas entretanto, quando ocorre, a solução costuma ser muito complicada. Notem aqui quando a prótese está em posição aórtica, a endoprótese aórtica, o estente carotídeo, que hoje é colocado num grande volume, note que ele não é totalmente isento de risco de infecção. Se você colocou já 200 estentes na carótida, comece a ficar preocupado. Você deve ter aí um que deve estar começando a infectar. E o estente ilíaco também na mesma proporção. Não se pode falar de infecção de endoprótese sem citar esse trabalho aqui desse grupo italiano, que realmente esse trabalho representa a maior experiência mundial hoje, pelo menos que eu tive notícia, que tive acesso a uma revisão exaustiva da literatura. Esse grupo italiano, eles tiveram apenas um caso de infecção de endoprótese. Depois que eles tiveram esse um caso, eles começaram a ficar preocupados. Como será que qual é a frequência disso no mundo? Há estatísticas de trombose de endoprótese, estatística de fratura, de migração, mas não tem trabalhos que mostrem bem a incidência de infecção nessas endopróteses. Eles então fizeram um levantamento multicêntrico, mandaram cartas para 40 grandes centros de cirurgia endovascular no mundo e, investigando quase 15 mil endopróteses, eles encontraram então ao redor do mundo 62 casos de infecção nesse período que eles estudaram, que foi 10 anos. 62 casos. Dividindo isso aqui pelo número de enxertos implantados, deu uma média de 0,4%. Esse é o número oficial de taxa de incidência de infecção de endoprótese vascular em posição aórtica, aortilíaca, eu diria. E esses pacientes se apresentaram com abscesso no reto peritônio em 1/3 dos casos, fístula inguinal, embolia séptica para a extremidade, normalmente, hemorragia por ruptura do aneurisma e fístula aorta entérica. Notem que 1/3 desses doentes com infecção de endoprótese, da aorta que a gente coloca aí, vão se apresentar lá na frente com fístula aorta entérica, hemorragia digestiva, ou então com abscesso no reto peritônio em quadro de sepse de origem determinada. E o estafilococcus é responsável por mais da metade desses casos. Eles levantaram também algumas verdades e mitos quando se implanta endoprótese. Isso é interessante. Perceberam nesse levantamento enorme, multicêntrico e internacional, que as endopróteses elas infectam menos do que os enxertos convencionais, ao contrário do que se achava no passado. 0,4 aqui é a incidência da endoprótese, de infecção, e 1,3 a média para as enxertos convencionais. Quando são implantadas no centro cirúrgico, as endopróteses infectam menos.
constataram nesse levantamento também. Aquelas 62 infecções, a maioria delas tinham sido implantadas em sítios de hemodinâmica. Isso é um alerta para a gente. A gente sabe que algumas hemodinâmicas não oferecem condições ideais de asepsia, e às vezes até mesmo material, enfim. Isso é um alerta também para a gente. E eles perceberam também que quando se faz um bypass extra-anatômico, 2 dias antes de retirar aquele enxerto infectado, esses doentes eles costumam evoluir melhor. Porque você pode eventualmente resolver fazer tudo no mesmo dia. Põe na sala, retira a prótese contaminada e faz o bypass na mesma hora. Ou então, tem uns que preferem retirar o enxerto infectado e fazem o extra-anatômico depois. Comparando esses 3 grupos, eles recomendam a confecção do extra-anatômico 2 dias antes. 1 a 2 dias é o que eles dizem nos trabalhos. Esses doentes evoluem com resultado melhor em termos de mortalidade e morbidade. Então, esses aí são 3 pontos que eu queria colocar para vocês que servem como aprendizado para a gente. Então, e como é que foram tratados esses endoenxertos, essas endopróteses infectadas? Quando se opta pelo tratamento conservador, o que é isso? Deixar a endoprótese lá e lavar o reto peritônio com catéteres. Hoje existem catéteres que funcionam reto peritônio guiado com tomografia. Você bota lá um catéter tipo um pigtail. O outro catéter, na radiologia eles usam muito, são catéter para lavagem de cavidade de abscesso. Essa conduta conservadora de deixar o enxerto e apenas tratar o abscesso não funciona. A mortalidade é mais de 1/3, é proibitiva. A reconstrução com enxerto extra-anatômico tem uma mortalidade mais alta do que a reconstrução in situ. Nesse levantamento foi de 5,8%, uma mortalidade bastante aceitável para a gravidade do problema, né? Muito bem, essa então é a nossa apresentação. Esses são os nossos patrocinadores aí que a gente queria agradecer mais uma vez pelo apoio.